Olá pessoal, tudo bem? Bom, então nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre mais um artigo, né, que a gente passou para fichamento, que é o artigo que o link vai estar na descrição, né, esse artigo foi publicado na Environmental Science Policy e ele é resultado do trabalho de doutorado da hoje professora lá da Universidade do Triângulo Mineiro, a professora Flávia Camioto, né? E eu tive participação, assim como a professora Deise. E o objetivo desse trabalho, que vai ser comentado, foi construir um indicador de sustentabilidade e de eficiência energética para os setores industriais do Brasil. Então, basicamente, a ideia foi construir um indicador composto, né? Lembrar que o indicador composto é um indicador que reúne vários subindicadores dentro dele. Então, vários indicadores dentro dele, a gente consegue construir um índice composto. E uma das maneiras de construir indicadores compostos é através da DEA, usando a DEA. Então, nesse caso, a DEA foi utilizado para construir um índice composto relativo de sustentabilidade para os setores industriais. Relativo por quê? Porque os setores industriais vão ser as DMUs, então eles vão ser comparados entre si. Então a gente vai ver qual setor industrial é mais eficiente relativamente ao outro. Então é como se fosse fazer um ranking dos setores industriais brasileiros a partir da sua sustentabilidade, a partir da sua capacidade de gerar desenvolvimento sustentável. Então essa é a ideia básica do artigo, né? Fazer um índice composto de sustentabilidade e separar os setores industriais. Uma limitação do trabalho, até não diria uma limitação, mas um ponto a ser considerado do trabalho, novamente a questão da homogeneidade. Então, os setores industriais não são homogêneos. Isso foi bastante destacado pelos revisores que avaliaram o artigo, né? Então, mas não é porque os setores industriais não são homogêneos que o resultado da eficiência não é útil, porque a partir deles a gente consegue verificar como está a condição dos setores industriais em termos de sustentabilidade, então quais setores são mais sustentáveis e menos sustentáveis relativamente uns aos outros, ainda que não dê, por exemplo, para construir metas, para realmente acreditar que o setor mais eficiente seja uma fronteira de eficiência, porque não, cada setor é uma realidade diferente e é um processo produtivo diferente. Então não dá para a gente extrapolar esse ponto a ponto de dizer que um setor poderia se igualar ao setor mais eficiente. Um setor menos eficiente poderia se igualar ao setor mais eficiente. Não dá. Eles são diferentes, eles têm diferenças inconciliáveis, eles não são homogêneos. Mas isso não significa que um indicador não seja útil, porque é só um indicador. Então, é a interpretação que a gente vai dar para ele do que vale. Então, nesse caso, a interpretação que a gente vai dar para ele é uma maneira de investigar como estão a situação dos setores. É uma coisa que, olhando para os dados brutos, a gente já poderia inferir, mas o índice vai me dar uma posição mais clara de qual é de como está o desempenho de cada setor em termos de sustentabilidade. Então essa é a ideia básica do artigo, comparar os setores industriais brasileiros em termos de sustentabilidade. Bom, para a gente construir um indicador composto, a gente vai ter que elencar variáveis que representam esse conceito maior, que é esse conceito da sustentabilidade. Então a sustentabilidade, ela tem os 3 pilares, né, que é o pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental. Então a gente precisa de variáveis referentes a esse setor que representam esses 3 pilares. Então no pilar econômico, a principal variável que representa é o PIB setorial. Então o PIB é toda a riqueza produzida por aquele setor. Então quanto maior a riqueza produzida pelo setor, maior esse PIB. Em termos de variáveis sociais, a gente considerou que o principal impacto social de um setor industrial seria os empregos gerados. Então a gente adotou 2 variáveis relacionadas a essa questão da mão de obra empregada. A gente adotou o número de pessoas empregadas e os gastos com o pessoal.
Então, a variável número de pessoas empregadas é uma variável mais que representa a quantidade de empregos geradas. E os gastos em pessoal representam mais a qualidade desses empregos gerados, se esses empregos são bem remunerados ou não. Então, essas duas variáveis em conjunto elas são importantes, porque é importante que eu tenha uma quantidade grande de empregos e é importante que esses empregos sejam de boa qualidade. E aí a gente tem duas variáveis ambientais, que é a questão das emissões de CO2 por combustíveis fósseis, né, que o setor emite, e a questão da energia consumida pelo setor. Essa variável emissões de CO2 por combustível fóssil era uma variável que não estava pronta, então ela precisou ser calculada, né, por um método chamado top-down, e aí ele foi parte da pesquisa, né, da Flávia foi justamente construir essa variável, né, construir essa variável de emissões de CO2. Bom, então a gente tem basicamente essas variáveis, né? Duas sociais, duas ambientais e uma econômica. Então são 5 variáveis. Então como a gente vai distribuir essas variáveis entre inputs e outputs? Na verdade a gente não tem aqui uma relação de produção. Que uma coisa é gasta para produzir outra, né? São inputs e outputs. A gente não tem isso, é mais um índice mesmo de sustentabilidade. Então, a gente adotou como inputs as duas variáveis que a gente gostaria de reduzir, que é justamente as emissões de CO2 e o gasto de energia. Então, as duas variáveis ambientais são inputs. Não que elas sejam inputs de fato, né? Na realidade, elas funcionam mais como outputs indesejáveis, né? São coisas que são resultantes do processo produtivo, mas que eu quero reduzir. E como outputs são coisas que eu quero maximizar, as variáveis econômicas e sociais. Então, que é o PIB setorial como output, os gastos com pessoal e a quantidade de pessoas empregadas são outputs, porque são variáveis que eu quero maximizar. Então, no caso, não tem aquela interpretação clássica da eficiência de inputs que são consumidos gerando outputs. Apesar de não ter essa relação, até foi rodado uma análise econométrica para saber se os inputs e outputs tinham uma relação. E, na realidade, acabou se verificando que tinha, né? Então, à medida que eu aumento o PIB setorial, que eu aumento as pessoas empregadas, que eu aumento os gastos com produção, eu tenho um aumento também em termos de emissões de CO2 eu tenho um aumento de emissões de CO2 e de gasto energético, são as minhas variáveis ambientais. Na verdade, se eu fosse fazer um modelo preciso, na verdade os meus outputs seriam até os inputs, né? Na verdade seria o PIB setorial, os gastos com pessoal e as pessoas empregadas que estariam gerando os meus outputs indesejáveis, que são o gasto energético e as emissões de CO2. Mas aí no modelo a gente pode inverter, né? Inverter inputs e outputs, porque o que a gente quer gerar é um índice de sustentabilidade. Então, como a gente quer gerar um índice de sustentabilidade, faz mais sentido a gente minimizar os outputs indesejáveis e maximizar o PIB e os gastos com pessoas, né? Lembrar que essa é outra questão interessante, porque gastos com pessoal, numa análise mais clássica, seria uma coisa que eu deveria reduzir. Então, se eu quisesse realmente tratar da eficiência da empresa, a empresa deveria, por exemplo, ter o máximo PIB com o mínimo gasto de pessoal. Mas aqui a gente está considerando o gasto com pessoal como uma variável social importante. Então, se a empresa gasta muito em pessoal, isso traz grandes impactos sociais. Então, a gente não está vendo essa questão sob um ponto de vista econômico, né? Sob um ponto de vista tradicional, né? Que os gastos com pessoal são coisas que eu quero reduzir e o PIB é coisa que eu quero aumentar. Na verdade, eu quero aumentar os dois. Eu quero aumentar tanto o PIB quanto o gasto pessoal,
porque isso vai ser bom para a sociedade. Eu estou vendo sob um viés, não um viés econômico, não um viés financeiro, né, de maximizar o valor presente líquido da empresa, maximizar o rendimento da empresa, mas sim num valor social, né, num valor de ter essa empresa o mais sustentável possível. Então, nesse sentido, faz sentido eu ter gastos com o pessoal e pessoas empregadas como sendo output, assim como o PIB, e as duas variáveis ambientais como sendo inputs. E dado que esse modelo não obedece uma lógica tradicional, né, uma lógica invertida, porque isso faria mais sentido para o índice que eu quero construir, qual o melhor modelo para se utilizar? Então, nesse caso, se utilizou um modelo não radial, o modelo SBM, né, o Slack Based Measure, né, o modelo baseado em folgas. E por quê? Porque esse modelo permite a dupla orientação. Então, ele permite, ao mesmo tempo, minimizar os inputs, ou seja, minimizar os fatores ambientais, né, gastos energéticos e emissões de CO2, e maximizar os outputs, né, que é gastos em pessoal, pessoas empregadas e PIB setorial. Então ele permite fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai buscar maximizar a soma das folgas, então ele vai buscar a máxima redução possível nos inputs e o máximo aumento possível nos outputs. E cada input e output é considerado de forma independente. Não existe mais aquela questão da equiproporcionalidade como nos modelos radiais, né? Nos modelos radiais, a eficiência era o aumento equiproporcional dos outputs ou a diminuição equiproporcional dos inputs, e a folga era um viés. Aqui não, a folga não é mais o viés, né? A folga, na verdade, é a base da construção do índice de eficiência, e cada input, cada output é tratado de maneira independente. E eu vou buscar sempre o máximo que eu consigo reduzir dos inputs e o máximo que eu consigo aumentar dos outputs, e fazendo ao mesmo tempo, tendo essa dupla orientação. Então se julgou que nesse caso, como é um índice de sustentabilidade e que todas as variáveis são importantes, aí não faria sentido eu orientar para o input e para o output, então o modelo SBM respondeu melhor. Bom, quais foram os resultados encontrados? Os resultados encontrados é que o principal, vamos dizer assim, o setor produtivo mais sustentável foi o setor têxtil, né, seguido pelo de alimentos e bebidas, setor químico, setor de mineração, setor de papel e celulose, setor não metálico, e um modelo menos sustentável é justamente o modelo metalúrgico. E aí se fez uma análise de janelas, né, que é aquele modelo que a gente faz quando a gente precisa lidar com dados em painel, né, quando a gente precisa lidar quando eu tenho vários períodos diferentes e eu quero calcular a eficiência. Então, como a eficiência é uma medida relativa, então eu não posso fazer ano por ano, porque cada ano vai ser só comparado em relação àquele ano. Então, eu posso recomendo usar essa análise de janela, que é uma espécie de uma média móvel, e aí eu consigo ter um índice de eficiência mais confiável, que ele pode ser comparado ao redor do tempo. E se eu fizer uma média, eu consigo ter uma visão geral de como foi o setor naquele período. Então, a partir dessa análise de janela, foi que se obteve esses resultados que eu encontrei, né, com o setor têxtil sendo mais sustentável e o setor metalúrgico menos sustentável. O que não significa que realmente seja o mais sustentável, porque eventualmente alguma variável relacionada ao setor têxtil, por exemplo, ambiental, pode ter sido excluída, ou então dentro do meu modelo que eu construí, né, que é baseado nessas 5 variáveis, 2 sociais, 2 ambientais e 1 econômica, foi o resultado que se encontrou. E como eu falei, um não pode ser o benchmark para o outro, porque eles não são homogêneos, né? Mas dá para ter uma ideia de como estão os setores industriais no Brasil. Isso pode orientar um pouco de políticas públicas em termos de priorização, né? Onde eu devo investir mais, aonde eu devo investir menos. Então, esse tipo de ranking, esse tipo de índice pode ser bastante útil, ainda que não dê para ter uma comparação homogênea, que para o desempenho de um não possa se basear no outro, porque eles operam em realidades muito distintas. Então, basicamente, esse foi o artigo, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura e até a próxima.